Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, que cada vez mais é um espaço super precioso, junto com tantos outros espaços que você certamente conhece, aqui na internet, nas redes, de pessoas que vieram para enfrentar tudo aquilo de ruim que se abateu sobre o nosso país a partir da chegada de Bolsonaro ao poder. Esses grupos remanescentes e os que foram responsáveis por situações criminosas aqui no nosso país estão tentando mudar de assunto, estão tentando fingir que não houve aquilo que nós estamos vendo agora pelas redes sociais e por alguns veículos de comunicação que não estão se esforçando muito para dar ao tema a gravidade que o tema tem. Um genocídio, um holocausto dentro do nosso próprio país, não é uma coisa para ser apenas mais uma reportagem jornalística, mais uma pauta nos telejornais. Não, esse é um assunto principal, porque ele diz respeito àquilo que nós somos, àquilo que nós pensamos enquanto civilização, enquanto povo e aquilo que a gente quer para o futuro. Não dá para a gente simplesmente ignorar o que aconteceu e não trabalhar sobre todas as suas causas. Felizmente, com o governo que tomou posse agora, nós temos pessoas comprometidas com direitos humanos que foram para Roraima ver o que aconteceu com os Yanomamis e certamente essas pessoas vão se posicionar. O ministro Flávio Dino já mandou abrir um inquérito que vai apurar responsabilidades numa coisa chamada genocídio. Não tem como a gente dourar essa pílula, não. Então, os responsáveis terão que ser penalizados de uma forma muito dura, se não internamente, também externamente ou internacionalmente. Bom, nós temos assuntos muito importantes também no campo institucional no nosso país. Essa mudança nas Forças Armadas é um assunto que é muito importante também, mas nada pode ser mais importante do que o processo civilizatório, aquilo que nós pensamos enquanto povo, aquilo que nós queremos para o futuro do nosso país e aquilo que nós fazemos contra as pessoas que tentaram transformar o nosso país numa barbárie completa. Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a ajudar a gente a ampliar aqui o nosso espaço de conversa, o nosso espaço de reflexão, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, dando seu joinha, mandando seus comentários, enfim. Se puder também se inscreva no nosso clube de membros, é uma forma adicional de você somar aqui a gente e participar também dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para conversar todos os dias com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Então vamos aqui enfrentar os temas. Gente, nós estamos vendo vários jornalistas aí falando das questões institucionais de última hora, né? Que foi a questão da mudança do comando do Exército Brasileiro, que também é uma coisa muito importante e diz muito sobre a democracia do nosso país. Felizmente, o presidente Lula resolveu enfrentar essa situação, deve ter chegado a um limite do intolerável e, portanto, ele tomou essa atitude. Logo, o presidente Lula, que é um grande conciliador, é um grande negociador, é um conversador, uma pessoa que dialoga, mas a situação ali ficou num ponto, né, absolutamente irreversível e é bom que isso tenha sido feito, as pessoas estão tentando entender o perfil do novo comandante do Exército, mas o que basta é que ele é um legalista, que ele é uma pessoa que respeita a Constituição e isso nesse tempo que a gente passou não é pouca coisa. Pois bem, mas o assunto mais importante que não tem como a gente deixar isso de lado, né? É o genocídio, o holocausto que aconteceu e que o resultado nós estamos vendo agora por essa missão do governo Lula, que chegou até a região para começar a fazer alguma coisa, inclusive com o apoio das Forças Armadas, né? Que também estiveram omissas diante desse tipo de situação. Era toda uma filosofia governamental que atingia esse tipo de instituição, como as Forças Armadas, né, no nosso país, fazendo com que essa parcela do povo brasileiro fosse absolutamente deixada ali numa espécie de campo de concentração silvestre, né, o florestal, né? Como se eles ali pudessem se virar por conta própria, sendo agredidos, sendo cercados, sendo contaminados, intoxicados, violentados, né? Então, gente, esse assunto é um assunto que está mexendo com as pessoas aqui no nosso país e isso vai reverberar. Você pode não estar vendo muitas matérias pelas televisões e tal. Eu não sei como é que vai ser o Fantástico hoje, que é sempre um jornalismo, né? Um programa que forma opinião, enfim. Mas não importa. O que importa é que o mundo certamente vai se mobilizar em relação a isso. O presidente da República, que estava comandando esse campo de concentração com seus mais próximos, né, ele está dizendo alguma coisa? Não. O Twitter dele está aumento histórico de 33,24% para os professores do ensino básico.
Aí o resto do clã, a gente encontra pessoas como o Carluxo, né? Os lulistas cospem na cara dos Estados Unidos, todos os dias desde sempre. Óbvio que existem interesses em todas as situações, contudo não há limites do PT em odiar os americanos. Olha, Carluxo, toma vergonha na sua cara. Você não vai conseguir puxar a pauta, ficar arrastando a pauta, escondendo o holocausto que seu pai e os seus ministros mais próximos comandaram aqui no nosso país. Não vai dar para esconder não, tá? O outro filhote do Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, também tentando desviar o foco. Inacreditável, o Brasil vai afundando a galope, isso não pode acabar. Aí ele bota aqui a foto do Alberto Fernandes com Lula, né? Porque estão discutindo algumas questões sobre economia. Outro filhote do Bolsonaro, vamos abrir aqui. Faz o L, bom dia a todos, Planalto paga. Aí fica colocando uma série de matérias aqui, do ponto de vista administrativo, tentando também desviar o foco. A questão, o filhote 01, 02, 03, 1000, é que vocês não vão conseguir esconder esse tema. Vocês tiveram a proteção do senhor Augusto Aras durante muito tempo. E agora os senhores não terão mais a proteção da Procuradoria-Geral da República. E mais, né? Não vai ser necessário a abertura de CPI, não vai precisar ficar se arrastando investigação. O Ministério da Justiça, a Polícia Federal, poderão realizar o inquérito e chegar aos seus principais responsáveis em pouco tempo. E a denúncia será oferecida a esses criminosos aqui dentro do nosso país num tempo muito mais rápido do que se o Augusto Aras estivesse à frente da PGR. E mais, quando o senhor Augusto Aras sair da PGR, ele mesmo terá que responder por uma série de procedimentos pela sua inércia, pela sua omissão, pela sua cumplicidade, pela sua leniência e vai também ficar também com espaço nesse lixo da história. E o novo Procurador-Geral da República, se tiver um perfil de ser uma pessoa republicana, uma pessoa dura no cumprimento da lei, no respeito aos direitos e deveres que ele deve ter à frente da instituição, essas pessoas que vão ser responsabilizadas por esse genocídio terão que colocar suas barbas de molho. Muitos sequer vão exercer o seu mandato, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai respingar no Supremo Tribunal Federal, vai respingar no Senado, vai respingar na Câmara, e essas pessoas serão caçadas, porque lugar de criminoso não é dentro do Congresso, lugar de criminoso é na cadeia. Pois bem, o senhor Ricardo Salles também não se pronunciou, mais um responsável por a boiada que passou, né? Mais um bolsonarista se fingindo de morto. E, finalmente, a senhora Damares Alves, a diretora do campo de concentração Silvestre, vamos dizer assim, né? De repente, ela, depois de ver as imagens, ela falou, puxa vida, era quando eu estava lá como ministra do campo de concentração, essas pessoas estão ali, como é que eu não sei disso, né? Santa ingenuidade, né? Aí ela escreveu, acompanhei com dor e a tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre Yanomami. É mesmo, é? Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida, mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas. E aí ela vai escrevendo aqui algumas coisas, mas não tem justificativa não, senhora. A senhora foi diretora do campo de concentração, a senhora não pode dizer que não estava sabendo o que estava acontecendo, que não foi avisada, não se interessou. A senhora, ao invés de ficar indo para templo de um lado para outro, contando mentira, para tentar fazer cabalar votos para o seu patrão, o chefe geral do campo de concentração, se a senhora fizesse o trabalho da senhora, esse tipo de situação não teria acontecido. A senhora simplesmente foi conivente com uma política de destruição de direitos humanos aqui no nosso país, e não sou eu que estou dizendo isso. As pessoas no mundo que lidam com essa temática sabem que a senhora foi um fantoche, foi mais um espantalho que ajudou a distrair e tensionar tanto a sociedade brasileira, mas com prejuízo de vidas humanas. E aí a senhora não vai poder escapar dessa história, não. Só para a gente relembrar aqui o perfil, né? Não sei o que está dando para vocês verem, gente. O monitor aqui está pequenininho hoje, né? Aqui no fundo. Comentei com vocês o nosso encontro mais cedo. Essa matéria aqui do RBA, Rede Brasil Atual. 3 envolvidos em atos antidemocráticos ou terrorismo em Brasília trabalharam no Ministério da Damares Alves. Aí está aqui, ó, figura dos criminosos aqui, junto com a Damares Alves, né? Enfim.
E ela trabalhou também com o Sr. Magno Malta, uma pessoa que dispensa comentário também, porque até o último dia, até depois da virada do ano, ele continuou a conspirar contra a democracia, usando a sua futura imunidade parlamentar, né, para práticas de crimes, de incitação também à quebra institucional. Então é outro que vai ter que ser responsabilizado, sem precisar CPI. Os processos vão andar com muita rapidez, né? Aqui é uma matéria do Carlos Madeira no UOL. Bolsonaristas atacam Fábio por levar comida a Yanomamis. Frete para São Paulo? Gente, é uma coisa tão absurda. Vocês vejam como a desumanização que partia centralmente do presidente da República e das pessoas que estavam no seu entorno foi contaminando pessoas que a gente chama de bolsonaristas, né? A ponto deles cometerem crimes, cometerem assassinatos, policiais que colocaram o trabalhador dentro da caçapa do Camburão e colocaram gás lacrimogêneo, pessoas que praticaram crimes de todas as sortes, de intolerância de todos os níveis, pessoas que se acamparam na frente de quartéis para pedir uma ruptura institucional, praticando crimes a céu aberto e depois invadiram os poderes aqui no nosso país no dia 8 de janeiro. Tudo isso faz parte de um caldo de cultura que a gente tem que enfrentar, senão a gente não consegue avançar nesse processo civilizatório. Nós tivemos um grande susto aqui no Brasil com a eclosão desse tipo de gente. E essas pessoas não só não conseguiram se humanizar com tudo aquilo que a gente passou durante a pandemia no nosso país, como também não se humanizam com as cenas chocantes do que nós estamos vendo em todos os cantos, das pessoas esquálidas, as pessoas morrendo, as pessoas naquela condição, com muito pouca chance até de sobrevivência, né, diante do quadro que está ali diante de algumas dessas pessoas. E fizeram chacota, né, das suas armadas em função de estarem ali agora prestando apoio a essas pessoas que estão lá, esses nossos irmãos indígenas, né. Eu comentei com vocês mais cedo também, é sempre bom frisar isso, né? Se os meios de comunicação antes fizeram vistas grossas desse assunto, agora não vai dar mais, né? Agora vai ter que ter matéria sobre isso. Eu estou vendo com muita indignação, né, a cobertura disso nos telejornais, tratando isso como mais uma matéria jornalística. E não é uma matéria jornalística, não. Esse negócio vai eclodir e isso vai ter que causar responsabilização em algumas pessoas. Eu espero muito que o ministro Flávio Dino, da Justiça, o Silvio Almeida, de Direitos Humanos, a ministra da Saúde, a ministra Sônia Guajajara, todos eles integrados com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tomem todas as providências para punir toda essa quadrilha, porque a gente não tem como chamar de outra forma, né? Bom, e aí a gente vai vendo outras matérias também sobre esse assunto. Tragédia Yanomami é retrato da boiada que passou. Aqui uma coluna do Walter Casagrande, né, o ex-atleta Casagrande. E ele coloca: infelizmente estamos vendo que campos de concentração de Jair Bolsonaro existem mesmo aqui no Brasil. A sua crueldade é repugnante, nojenta, típica de uma pessoa sem nenhum escrúpulo. As imagens do povo Yanomami totalmente desnutrido, doente pelo descaso desse ser indecoroso, são de doer o coração das pessoas que têm um mínimo de empatia. É uma situação que lembra o genocídio de várias etnias em países africanos, boa parte delas atingida pela fome, que veio no rastro de tantas guerras e conflitos por disputas de territórios em geral, sob os desmandos de ditadores como o monstro Idi Amin Dada. O artigo dele está muito legal. E aí, muitas pessoas tentando desviar o foco dessa pauta, e nós não vamos deixar, como o general Hamilton Mourão, que também não falou nada, né, sobre o genocídio, né? Ele que foi vice-presidente, é um desses diretores do campo de concentração também. Está preocupado em criticar o presidente Lula porque fez uma troca legítima que ele tem o direito de fazer do comando das suas armadas. E tomou uma pancada agora do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa reage a Mourão, que Ciro Gomes também apelidou de o jumento de carga. Poupe-nos de sua hipocrisia e de seu reacionarismo. E aí o ministro Joaquim Barbosa também fez uma publicação. Nas redes sociais, Joaquim Barbosa pede a Mourão, que agora é senador eleito pelos republicanos, poupe-nos de sua hipocrisia, do seu reacionarismo, de sua cegueira deliberada e de seu facciosismo político. Barbosa afirma que fatos são fatos e pede mais respeito a todos os brasileiros. Então, gente, a chave virou.
O jogo virou. A civilização agora está no poder aqui no nosso país. E a sociedade civil, como nós aqui, todos nós integrados, nós não podemos deixar esse tipo de situação passar como um mero acontecimento jornalístico. Não. Isso diz o que nós somos enquanto povo, enquanto nação, e o que nós queremos para o nosso país. E essas pessoas que foram responsáveis por isso têm que ser responsabilizadas de uma forma exemplar. Os seus seguidores que divulgam situações nas redes sociais, apoio nas redes sociais, têm que ser responsabilizados também, para que jamais a gente corra o mundo afora com imagens dessa infâmia que nós estamos presenciando aqui no nosso país. Gente, me desculpem a veemência, mas nosso espaço é para isso mesmo. É para mexer com as pessoas, para indignar as pessoas diante dessas situações que a gente não pode deixar barato, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!